Olá, meu nome é Fernando Gomes, eu sou bolsista do PET Agronomia UFC e neste vídeo do Momento com o Especialista da segunda jornada Entomopet, Entomologia Aplicada à Produção Agrícola, teremos a contribuição do pesquisador Dr. José Adalberto de Alencar, que abordará sobre o manejo integrado de pragas do coqueiro com a palestra intitulada Manejo de pragas do coqueiro no contexto de produção integrada de frutas. O Dr. Adalberto possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, mestrado em Fitossanidade pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e doutorado em Agronomia, Fitotecnia pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente é pesquisador A da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em entomologia agrícola, atuando principalmente nos seguintes temas: manejo integrado de pragas de frutíferas tropicais e hortaliças. Dr. Adalberto, a palavra é sua. Olá, pessoal da segunda jornada Entomopet. É uma satisfação participar desse brilhante evento e, em nome do Fernando, nós fizemos os devidos contatos. Eu quero agradecer o convite a toda a comissão organizadora. Mas também quero deixar um abraço ao colega e amigo Dr. Ervino Bleix, profissional pelo qual nós temos uma grande admiração e um grande respeito. O tema que nos foi proposto foi pragas do coqueiro e propomos para a comissão organizadora falar de pragas do coqueiro de forma mais acadêmica ou no contexto da produção integrada de frutas. E a comissão, inteligentemente, ao nosso ver, optou pelo manejo integrado na produção integrada de frutas. Isso aí vai nos dar condição a gente falar de forma mais aplicada quando a gente estiver falando na parte, principalmente na parte de controle, a gente tem um pouco de vivência de campo e vai poder passar para vocês um pouco dessa experiência. A cultura do coqueiro encontra-se difundido em mais de 200 países. É uma cultura que gera uma grande quantidade de empregos, seja direto, seja indireto. São diversos os produtos derivados do coco, seja para o consumo in natura, seja produtos industrializados, né? Principalmente os industrializados, há uma diversidade de produtos oriundos dessa matéria-prima. O coqueiro era predominantemente cultivado na região Nordeste, em uma área acima de 90%. Atualmente, com a rentabilidade desse agronegócio, o cultivo se expandiu por diversas regiões do país, dentre as quais Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso, principalmente em função do grande nicho de mercado que é a exportação de água de coco envasada. Então, como podemos observar, de 2009 para 2019, a receita oriunda da venda de água de coco e de outros derivados saiu de 2,7 bilhões para 10 bilhões em 2019. O que tem se observado é uma grande crescente do mercado e uma redução de produção. Isso em função de que acima de 80% dos coqueirais, isso a gente está falando a nível de mundo, né? Acima de 80% houve um decréscimo na produtividade, por acima de 80% desses coqueirais já ter idade bem avançada. Então, o que é que seria o ideal? Seria que essa crescente de mercado fosse acompanhado também pela produção da cultura, pela produtividade da cultura. E para isso teríamos que ter plantas precoces, né, com altas produtividades e que houvesse também, que é um grande problema, resistência à parte de doenças, principalmente em outros países, onde o cultivo ocorre em regiões de altas umidades, há um grau de dificuldade muito grande em relação à ocorrência de doenças. Bom, gente, conceitualmente, podemos definir a produção integrada de fruta como um sistema de exploração agrária que produz alimentos
e outros produtos de alta qualidade mediante o uso de recursos naturais. Ou seja, nesse contexto de produção integrada, deve-se causar o mínimo de impacto possível, tanto para o homem como a parte ambiental. E quais são os fatores determinantes para que seja implantada a produção integrada de frutas? Dentre vários parâmetros que devem ser avaliados, a parte que diz respeito ao uso de agrotóxicos é o que é dado mais ênfase. Então, tem-se o uso abusivo, né? Diz-se que o agrotóxico é um mal necessário, mas a gente, como especialista na área, o recado é que hoje, com a tamanha população a nível mundial, torna-se impossível, não diria nem que quase, torna-se impossível você não demandar o uso desses produtos para que você possa ter alimento em grande escala ao nível de alimentar toda a população mundial. Porém, o que é que se vê? Se vê o uso abusivo desses produtos de forma exacerbada, de forma inadequada. Mas quando são utilizados de forma adequada, é possível se ter sucesso de forma que cause-se o mínimo impacto possível. Qual seria o ideal? Seria o ideal não usar de forma nenhuma. Mas, como falei, hoje, se chegasse ao ponto de não utilizar nada desses recursos, dificilmente a gente iria ter alimento para toda a população mundial. Então, com esse uso abusivo dos agrotóxicos, ocorre o desenvolvimento de resistência das pragas, ou seja, vai ocorrer a seleção de indivíduos dentro de uma mesma espécie, de forma que aqueles indivíduos mais resistentes que vão ficando, vão formando novas gerações, e a cada geração vai havendo um maior desenvolvimento de resistência, de forma que vocês já devem ter ouvido falar que determinados produtos antes controlava muito bem determinada praga, e hoje esse produto não controla mais, o produto é falsificado, o produto ficou ruim, algo assim você já deve ter ouvido de produtor, quando na realidade foi uma seleção de resistência que ocorreu por parte do organismo, do organismo-alvo, que é a praga. E aí vem a contaminação dos produtos produzidos, né, dos alimentos, né, a contaminação dos aplicadores e, automaticamente, a contaminação ambiental. Bom, a produção integrada de fruta, como vocês podem observar na figura, envolve várias linhas dentro da produção agrícola, né? Vai desde a rotação de cultura, nutrição, manejo de solo, uso de práticas agrícolas, né? Proteção de cultura, manejo integrado de praga, o MIP, que eu destaquei aí. Bom, e aqui nós tem esquema de manejo integrado de pragas, ou seja, como vocês podem observar, o teto aí é o programa integrado, né? E essas colunas são os pilares. Quais são os pilares do manejo integrado de pragas? Controle químico, controle biológico, feromônio, manipulação genética de pragas, variedades resistentes, e por aí vai. Então, essas são as colunas de sustentação desse programa. Mas para se fazer o MIP, teria que se utilizar feromônio, teria que se usar o controle biológico, teria que usar todas essas colunas? Não, necessariamente não. O ideal seria sim, mas significa dizer que você tem que usar todas essas ferramentas. Quando você une 2, 3 táticas de controle, você já está fazendo um manejo integrado. Bom, pessoal, dentre os fatores que limitam a produtividade do coqueiro no Brasil, destaca-se aqueles referentes aos aspectos fitossanitários. E entre estes aspectos podemos destacar
com elevada ênfase à ocorrência de pragas. Aqui nós temos uma lista de... Aqui não está todas as pragas que ocorrem no coqueiro, mas aqui estão as principais, e essas que encontram-se em vermelho são as principais a nível de Brasil. Porém, quero destacar aqui que essa importância econômica ela pode variar de uma região para outra. Então, a praga em si, até conceitualmente, um determinado indivíduo pode ser praga num determinado país, numa determinada região, e em outra não. Pode ser uma praga também de menor importância ou de maior importância dependendo das condições que lhe forem apresentadas, né? Porque, conceitualmente, para ser praga, tem que causar danos econômicos. Então, eu relaciono como praga número 1 o ácaro da necrose do coqueiro, a Séria guerrerones, que é um eriofídeo, a broca do olho do coqueiro, pelo dano direto, o que ocorre lá no ponto de crescimento, né? Entre aspas, ele está chamando de olho do coqueiro, é um coleóptero, Curculionide, e está com a setinha azul aí, o ácaro, no caso da broca do olho do coqueiro, além do dano direto pela larva, nós temos também a transmissão um vetor do nematóide, do anel vermelho do coqueiro, Bucephalenthus cocófagos. O ácaro das palmeiras é uma praga recente no país, e a gente vai falar mais na frente, e aonde essa praga ocorre é considerada como praga-chave. A mosca branca, que quando ocorreu, pelo menos aqui na região semiárida, foi grande problema em altas populações e hoje está naturalmente sob controle. E aí vem as demais pragas de menor importância econômica. A traça dos frutos novos, na região semiárida não é tanto problema como as demais, mas já em outras regiões é um grande problema. E de menor importância, que a gente poderia chamar de pragas secundárias, o pulgão, a cochonilha, o gorgulho dos frutos, a lagarta das folhas, entre outras aí, que consta aí nessa lista. Bom, como falei, de maior importância, né, o ácaro da necrose, a série, né, já relatei lá na relação, aí é o ácaro vermelho, muito bonito, né, uma cor muito bonita, mas muito danosa. Aqui uma foto também da mosca branca. E de menor importância, o pulgão, aí ele ocorre tanto nos frutos como também nas folhas, né? Principalmente na folha fechada, em plantas novas, é um grande problema. A cochonilha transparente, a lagarta desfolhadoras. Bom, falando um pouco de cada uma dessas pragas de maior importância, a gente começa aqui com o ácaro da necrose. Não é possível, não é visível a olho nu, formato vermiforme. O hábito ocorre em colônias sob as brácteas dos frutos novos, né? Cada manchinha dessa daí, uma bráctea dessa, eu já cheguei a contar mais de 800 indivíduos, né? Uma pequena mancha dessa. E aqui é uma vista com lupa de mesa, e a gente diz aqui, e vocês podem acreditar, que essa foto aí é apenas de uma parte dessas manchas aí que vocês estão verificando no áudio do vídeo da foto, sob a bráctea. Bom, quais são os danos? Ocorre no fruto ainda bem pequeno, né? Vai desde do fruto, quando a flor feminina se transforma no fruto, ele já tá por ali, fica passeando na inflorescência, passando de uma inflorescência para outra, passando de um cacho para outro, alimenta-se desse conteúdo celular do tecido bem tenro, e aí, inicialmente, com essas manchas brancas, triangular, isso aí é uma
indicação da sua ocorrência e também é uma das maneiras de você adotar, tomar decisões para o controle. Então, qual seria o ideal? O ideal seria que esses frutos, quando tiver eficácia, esses triângulozinho branco, esse fruto ele fosse eliminado. Por que eliminado? Se for um pequeno traço, esse fruto ele vai ter valor comercial. Porém, ainda, né? Porém, quando em condição de população mais elevada, esse fruto vai ficar como esse que está embaixo da foto e ele não vai ter nenhum valor comercial. Tá certo? Então, o que é que acontece? O fruto não vai ter valor comercial e ainda o tecido começa a ficar bem tenro e aí ele já sai para uma outra inflorescência, tendo em vista que a planta, a cada mês, né, mensalmente, a cada 20, dependendo da região, menos de 30 dias, vai emitir uma nova inflorescência. Então, a praga vai ter sempre condições, frutos em condições favoráveis para o seu desenvolvimento. Ele sai daquele fruto para um outro. Então, quando você elimina esse fruto no sintoma inicial, que você tem a certeza que ele ainda vai estar ali, você está eliminando, reduzindo o foco, reduzindo a população. Quando ele está nesse fruto aí, quando o fruto já encontra-se nessa condição, com essas rachaduras proporcionadas por ataque inicial do ácaro, né, à medida que o fruto vai crescendo, o tecido está morto, aquela parte celular, aquelas células estão mortas, e aí o fruto começa a apresentar essas rachaduras. O ácaro não vai estar mais aí. Vem a deformação do fruto, o aspecto, né, a apresentação, e aí não tem valor comercial. Muito embora a água, quando o fruto chega a atingir o tamanho adequado, aquela água está boa, tem propriedades iguais a um outro que não teve o ataque do ácaro, né? Mas para a venda e para a indústria ainda tem um bom aproveitamento, mas para a indústria ou para o consumo in natura, esse fruto ele não tem, como falei, o valor comercial. Esse foi um trabalho que a gente fez, suscetibilidade de estágio de desenvolvimento de frutos, do coqueiro ao ato da necrose. Até que fase do fruto o ácaro entra. Então, qual a ideia de ter feito esse trabalho, o que vai trazer de bom pensando-se em manejo? Tá? É que, como a planta de coco ela tem frutos, cachos com frutos com diferentes tamanhos, diferente idade, e os frutos mais novos, essa inflorescência ela fica voltada para cima. Pensando-se no controle químico, uma planta de coco ela demanda, se você for efetuar a cobertura em todos os cachos, você vai demandar aí de 3 a 4 litros de calda. Quando você direciona só para os frutos, para o cacho com frutos mais novos, essa inflorescência que está voltada para cima, você vai demandar aí em torno de 1,5 litro de calda ou 2. Isso significa uma redução de calda de aplicação em torno de 50%. Então, imagine o que é você reduzir 50% de calda numa aplicação. O impacto, a redução do impacto ambiental, né, e o custo, né, já que é uma cultura que não tem o valor agregado que outras, né, como uma uva, como a manga, a maçã, etc. Então, você tem também, além do impacto, a parte de custo é bastante reduzida. E sem se falar que a aplicação direcionada, voltada para o alvo, para aqueles frutos que realmente é onde o acro ocorre com mais preferencialmente, então o controle é mais efetivo. E a gente observa-se que, como resultado desse trabalho, a gente chegou à conclusão que essa primeira barra, né, nesse gráfico aí, no T1, no tratamento 1, 55% dos frutos são atacados quando ele tem de 3 a 6 centímetros de diâmetro. Né?
e quando ele chega no tratamento no T4, aí, apenas 2,33% dos frutos é atacado. Por quê? Porque esses frutos eles já estão com um diâmetro acima de 12 centímetros em diante. Então, o que a gente toma como referência é que, no tamanho, uma forma bem prática falando, o tamanho de uma mão, o fruto no tamanho de uma mão fechada, depende também dessa mão, né? Se for um caba bem grande, aí a mão é bem grande. Se for menor, a mão vai ser bem menor. Então, tomando como referência, uma mão fechada para baixo seria a fase adequada para a entrada do ácaro, sendo que nos primeiros estágios de desenvolvimento é onde ocorre uma elevada população, onde ocorre o maior ataque do ácaro. E isso nos dá indicação, como falei no slide anterior, na figura anterior, nos ajuda na tomada de decisão que essa pulverização seja direcionada para esses cachos com os frutos novos. Daí, os cachos que estão próximos à colheita, que são aqueles que estão voltados para baixo, que são maiores, que vão demandar uma maior quantidade de caldo, esses cachos não precisam ser pulverizados. Porém, você vai ter que tomar, no caso da pulverização, visando o acro especificamente, você deve utilizar produtos específicos, porque se você desejar controlar outras pragas que estejam nos cachos maiores, voltados para baixo, você vai ter que fazer, então não teria sentido você fazer a pulverização somente nos cachos novos. Então, daí, pensando no acro, você teria que aplicar direcionando somente aos cachos novos, utilizando produtos específicos. Em relação a controle, pessoal, controle cultural, controle biológico, controle químico, seria assim as três medidas de controle, como falei lá atrás. Então, aqui a gente estaria fazendo MIP, não está usando feromônio, não está usando variedades existentes, etc., entre outras, mas está usando o controle cultural, essas três medidas, é MIP. Então, o que é que seria o controle cultural? Vocês estão vendo à esquerda, essa primeira planta de coco, uma planta com bastante parte seca, tomando a frente dos frutos novos que você deseja, que é o seu alvo para que a aplicação chegue lá, no caso do controle químico. Então, isso aí vai dificultar essa cobertura. Então, quando você faz essa limpeza, né, que a gente está chamando de controle cultural, quando você faz essa limpeza, você tem essa segunda planta aí que ela está totalmente descoberta. Você tem que ter cuidado, não pode ser retirado a parte do pedúnculo aí da folha, não pode ser retirado um estopo que existe, porque senão essa folha vai cair, vai arriar, e é natural da planta que ela se mantenha, mas você deve deixar esses cachos descobertos de forma que você tenha uma boa cobertura para atingir o alvo que você quer, que é os frutos novos. Então, estaria fazendo o controle cultural. E eu chamo muita atenção aqui, e aí entra a parte fortemente na parte integrada, que é a correlação com a parte nutricional. Acros, de uma forma geral, tem assim, uma correlação muito positiva com determinados nutrientes, por exemplo, elementos, por exemplo, o nitrogênio. Chega-se ao ponto de você praticamente ficar incontrolável uma população de ácaro. Eu já passei por essa experiência em coqueiro, quando é colocado uma pressão muito forte de nitrogênio visando altas produtividades. Então, essa correlação é altamente positiva. Aumenta-se o nitrogênio pensando em produtividade e aumenta-se a população de ácaro, né? Então, tem que haver um equilíbrio nutricional para que você possa adotar demais medidas de controle. O controle biológico ocorre, porém, aqui no Vale de São Francisco, devido você ter aqui se você pegar uma foto aérea, você vai ter uma tábua, vai ver uma tábua de dama, onde você vai ter um cultivo ao lado do outro de produtores diferentes. Então, enquanto um faz o manejo de forma adequada, o outro deixa lá quase que abandonado. Então, fica muito difícil você adotar um MIP na cultura do coqueiro, aqui nas condições aqui do Vale de São Francisco.
O que a gente tem feito e tem também recomendado é que dê intervalos de pulverizações. Quando você faz um intervalo de 30 dias, que seria 30, 35 dias a cada ciclo de colheita, você está dando um certo intervalo para que os inimigos naturais eles se multipliquem, né? Mas quando você faz pulverização a cada 10 dias, 3, 4 pulverizações por mês, aí fica complicado, você elimina toda a fauna benéfica e amanhã o problema vai se tornar quase que incontrolável. Isso aqui é apenas um esquema, né? Um esquema de amostragem, uma parcela de 1 a 4 hectares. Aí eu quero ilustrar aqui mostrando o detalhe que essa amostragem ela deve ser feita a cada semana, entrar por uma extremidade da área, fazendo em zigue-zague e coletando-se o número de plantas. Isso aqui é a gente fez mais um trabalho nesse sentido e com resultados interessantes, e onde a gente adotou como padrão 20 plantas, numa área de até 4 hectares, a cada 2 semanas fazendo essa amostragem, e já em função daquele trabalho que a gente fez, verificando os frutos de 5 a 6 centímetros de diâmetro que estivessem apresentando sintomas, né? E se encontrar até 5% de frutos com sintoma, então entra-se com o controle. Se menos do que isso, não se faz o controle químico. Mas no caso do controle químico, eu chamo a atenção aqui, é que serve para todas as culturas, não só o coqueiro. Essas etapas aqui, elas deverão ser muito priorizadas, né? E verificar o equipamento de pressão de pulverização, seleção de produtos, dose, horário de aplicação, vento, seja as condições climáticas, o pH da água de pulverização, isso é muito importante. Tem produtos, no caso, os inseticidas acaricidas, né? Nem tanto, mas os fungicidas, em determinados pH muito alcalino, eles podem, no preparo de calda, quando você chegar ao campo para aplicar, ele praticamente já ter perdido o seu poder de ação quase que total. Mistura e alternância de produtos. Chama muito a atenção aqui, porque imagino você misturar um produto que tem 2 produtos que tenham a mesma ação. Então, no caso de efetuar essa mistura, que seja feito produtos com ações diferentes. Eu costumo muito, na parte de controle químico, de fazer recomendação em bloco de 3 a 4 pulverizações com o mesmo produto. Então, estou me referindo à alternância. E não você aplicar um produto hoje, daqui a 15 dias outro, com mais 15 dias outro. Então, eu costumo trabalhar fazendo aplicação em bloco, na sequência de 3 a 4, e depois eu já passo para um outro princípio ativo. E chamo a atenção que jamais devemos esquecer e deixar de lado e recomendar o uso dos equipamentos de proteção individual. Essa praga, o gorgulho dos frutos, foi um trabalho que a gente fez aí na Universidade Federal do Ceará, foi a nossa tese de doutorado, e a gente fez um trabalho bem interessante aí na parte de amostragem, com o apoio do professor Ervino, né? É uma praga que em determinadas regiões é pouco problema, mas aqui no Vale do São Francisco a gente afirma com muita segurança que é grande problema. Ocorre associado ao hábito da necrose do coqueiro, tem o hábito de ovipositar nas fendas, e muitos frutos que é atacado pelo ácaro do coqueiro, ele teria valor comercial se não tivesse tido a associação com o gorgulho dos frutos. A partir do momento que tem a associação, o dano torna-se bem maior e aquele fruto não tem nenhum valor comercial. Então, proporciona danos econômicos. Consequentemente, é uma praga. Pelo menos aqui no Vale afirmo com muita segurança que é praga, sim. Isso foi uma armadilha que a gente desenvolveu por verificar que o gorgulho ele ocorre nos frutos caídos no chão, se encontrava-se muitos adultos.
esse fruto ele pode ser fatiado, aqui essa isca, uma isca, né? Está com uma isca armadilha, está com muitas fatias, mas pode ser poucas, pode ser 4, pode ser 6 para diminuir o trabalho, pode ser pego um fruto que não tenha valor comercial, que esteja bloqueado, e faz esse corte, coloca-se ao lado do estipe, do coqueiro, e com 3 dias você chegando lá, você vai encontrar bastante gorgulho, né? Um curculionide em torno de 0,5 centímetro de comprimento, e as principais medidas de controle é cultural e químico. Qual que seria cultural? Seria você retirar esses frutos caídos no solo, e o químico, aí já teria que utilizar produtos de espectro maior, que faz um controle muito bom. A broca do olho do coqueiro, o Rincof palmaro, besouro, né, bem grande, né, dentre inúmeras brocas que ocorrem no coqueiro, essa daí é a principal de todas, ocorre no ponto de crescimento. O dano pode ser direto e indireto. Direto seria pela larva, broqueando, né, se alimentando do ponto de crescimento do coqueiro, e indireto seria pela transmissão do nematóide, do anel vermelho, né. As fotos aqui são as fotos retiradas do livro A Cultura do Coqueiro, dos colegas lá do tabuleiro costeiro, da Embrapa, em Aracaju. Então, a gente pode ver aí nessa primeira foto, não está tão legal, mas a destruição do meristema apical da planta, né? Uma galeria no interior, e embaixo, essa foto, primeira foto de baixo para cima, a gente observa a ocorrência do anel vermelho do coqueiro. Quando você secciona de forma transversal, você dá o corte aí, você vê um anel direitinho, né? Fazendo jus ao nome. E o controle dessa praga é feito com armadilha, né? Com isca para captura do adulto. Aqui no Vale eu já consegui capturar numa armadilha dessa em torno de 80 e poucos besouros. Então, você pode utilizar o feromônio, né? Que é um feromônio sintetizado, ele atrai os machos, e isso na armadilha, associando a cana, melaço, abacaxi, e também só o feromônio. Mas se você associar um outro atrativo desse daí, a eficiência é maior ainda, né? Então, vocês forem na literatura, vocês vão verificar que o principal controle é feito com o uso dessas armadilhas, através da captura dos adultos. A mosca branca, quando ocorre em populações altas, realmente é complicado. Eu diria que o controle biológico não é suficiente, e aí teria que partir para o controle químico, e a gente chama a atenção para que, no caso da mosca branca, ocorre inicialmente vamos dizer, numa área de 10, 20, 30, 50 hectares, não vai ocorrer na área em toda a área, expandindo-se de uma vez. Se você chegou na área, já vai encontrar em todas as plantas, você vai encontrar focos. E aí onde o monitoramento é imprescindível, esse acompanhamento é imprescindível para que você tenha o conhecimento da ocorrência inicial da praga, e aí você entra com o controle químico, e fica bem mais fácil de você parar a praga naquele foco do que em toda a área. E chama a atenção, de uma forma geral, todos esses organismos sugadores, quanto mais desequilíbrio nutricional, maior o problema, mais difícil o controle dessas pragas. Bom, gente, essa é uma praga relativamente nova, e no ano de 2017 a gente verificou, tínhamos um projeto aqui com coco, onde nesse projeto a gente contemplou esses levantamentos, e nós detectamos pela primeira vez a ocorrência do ácaro vermelho das palmeiras aqui na região do Vale do São Francisco. Então, é uma praga-chave, onde ela ocorre grande problema, né, nos países. Ocorreu nas Américas, começou no Caribe, 5 a 6 anos já começou a ocorrer nos Estados Unidos, México, Colômbia,
e Brasil, né? E detectada no Brasil pela primeira vez no estado de Roraima. E hoje está disseminado, eu acredito que em todas as regiões produtoras de coco no Brasil. Então, uma praga que eu não vou ler slide aqui, mas vou deixar como vai ficar gravada a apresentação. Aí vocês, quem tiver interesse de ler o que está escrito aí, como se disseminam os ácaros, onde eles se localizam, vai ficar o registro. Mas ocorre na face inferior da folha, né, o local que ele se localiza, né? Eles se disseminam muito facilmente pelo o trânsito humano na área, pelo transporte de material vegetal infestado, entre outros. Os aspectos biológicos do ácaro da palmeira, a gente não vamos entrar em detalhe aqui, né? Vai ficar o registro. Obviamente, quem tiver mais interesse pelo assunto, hoje a gente tem os recursos aí muito legal, que a gente não tinha um determinado tempo atrás, então hoje a pesquisa é muito fácil de pesquisar, até mesmo buscar determinadas informações, até mesmo no celular. Esses são ovos do ácaro, né? Muito bonito, né? Tem esse pedúnculozinho aí, mas eles são bem alaranjados. Isso é interessante, né? Porque facilmente consegue-se observar a presença na folha do coqueiro, né? Esse formato aí de distribuição meio que circular. Também alguns aspectos, né, bioecológicos, né, comportamentais, os danos, né, amarelecimento e necrose, ressecamento completo das folhas. Pode causar até morte de plantas jovens, né? E o hospedeiro é uma gama de hospedeiro, principalmente as palmeiras. É uma área de diversas plantas, né, dentre essas o coqueiro, e vocês podem verificar a forma, o ataque, né, esse amarelecimento, necrose, etc. E ocorre muito bem em banana também, que a gente encontrou aqui em bananais a ocorrência desse ácaro. Em banana, para você pensar em controle químico, é bem complicado. Ocorrência em muda e em plantas adultas, né? Isso aqui é uma foto na região da ilha de Dominica, né? Então, na região caribenha. E vocês podem ver, lá é uma região turística, como compromete totalmente o aspecto, né, a beleza dessas palmeiras, né? Não sei se é apenas coco. Estratégia de controle, eu chamo a atenção também para o equilíbrio nutricional. Como falei, ácaro de uma forma geral, quando há o desequilíbrio, a população realmente se eleva, principalmente com o uso de nitrogênio. E em coco eu não fiz esse trabalho em relação ao potássio, mas em relação à cultura da uva, né, aqui a gente observou que a deficiência de potássio aumenta a população de determinada espécie de ácaro. Então, vocês veem, enquanto que o nitrogênio, quanto maior a pressão de nitrogênio, maior a população do ácaro, ou seja, uma correlação positiva, né? Enquanto que o potássio, quanto menor, maior a população do ácaro, que seria aí uma correlação negativa. Controle biológico é o que ocorre naturalmente no campo, e o controle químico, seriam os três controles, né? Seria o equilíbrio nutricional, né? Que seria vamos dizer assim, uma medida adotada dentro da produção integrada de frutas, né? Uma planta bem equilibrada, nutricionalmente, bem irrigada, e aí obviamente, você teria ela com uma resposta bem mais, vamos dizer, tolerável ao ataque do ácaro, né? Controle biológico, tudo que ocorre naturalmente lá no campo, não tem um conhecimento do controle aplicado, né? Que seria você produzir esses inimigos naturais e liberar, e o controle químico. Então, todos esses organismos que a gente
está sendo listado aqui nesse slide, entre os entomopatógenos e ácaros predadores, ocorrem naturalmente, né? E também podem ser multiplicados, como é o caso dos ácaros predadores, dos fitoseídes, e liberado em campo, se for o caso. Aqui ilustrando alguns inimigos naturais, joaninas, entomopatógenos. Aqui foi um trabalho que a gente fez sobre tivemos que ir para um apaga-fogo aqui e ter alguma resposta aplicada para o produtor, e a gente, pensando no controle químico, a gente fez um trabalho com enxofre ventilado, e foi um resultado fantástico, excepcional a resposta que tivemos na aplicação do enxofre. Então, nesse trabalho que eu não publiquei ainda, uma única aplicação, eu fiz o acompanhamento, e até com 42 dias após a aplicação, a gente não observou a reentrada do ácaro na área. Então, o enxofre o enxofre ventilado é um produto de menor impacto, e a gente teve esse resultado. E você associando ao óleo vegetal, o resultado foi mais interessante ainda. Então, dá para fazer uma boa cobertura. Obviamente que se a planta estiver já num porte bastante alto, vai dificultar um pouco, mas dá para fazer uma boa cobertura com equipamento próprio. Outro trabalho que a gente fez com acro vermelho foi a distribuição vertical, né, do acro na planta, alguns relatos que ocorria apenas nas partes basais, e nesse trabalho que ainda também não está publicado, a gente verificou que o acro ocorre é distribuído em toda a parte aérea da planta, não só nas folhas basais, mas também nas folhas apicais. Pessoal, o pulgão preto do coqueiro, assim como a cochonilha, que a gente viu lá no início, são pragas pragas secundárias, pragas de menor importância econômica, porém, em determinadas épocas do ano, em determinadas fases da cultura, pode se tornar uma praga que pode proporcionar danos realmente econômicos. Então, danos bem significativos, prejuízos, né? Então, é relativo, a gente fala com menor importância econômica, mas vamos frisar que dependendo da situação. Por exemplo, o pulgão preto ocorrendo em plantas jovens pode levar essa planta a perder todas as folhas novas, né? Comprometer quase que totalmente o processo fotossintético da planta, seja pelo dano direto, seja pela presença de fumagina. Provocando o atraso no desenvolvimento da planta, no caso da planta em plantas jovens, no caso da planta em produção, abortamento de flores femininas, né? Como falamos já da fumagina, que compromete o processo fotossintético. Então, em termos de controle, tem-se o controle biológico natural, né? O que já está ocorrendo lá no campo. Observa-se uma redução muito significativa, quase que total, em períodos chuvosos, né, dependendo da precipitação, e principalmente se ocorrer chuvas em períodos prolongados, né, essa redução é muito significativa. E o controle químico, que aí teria que ser direcionado para a folha fechada, que é onde ocorrem as maiores populações do pulgão. Em plantas jovens é fácil atingir essa folha fechada, já em plantas de porte mais elevado, principalmente plantas em produção, já fica um pouco mais complicado atingir essa folha fechada. A cochonilha também, já acompanhei aqui situações onde praticamente a área fotossintética da planta, toda a área foliar é comprometida, principalmente da parte mediana, a parte basal e a parte mediana, e onde se fazia eu acompanhei uma área onde se fazia pulverização semanal a cada 10 dias, tentando o controle da cochonilha sem sucesso. E uma das tomadas de decisões que a gente teve foi a não utilização do controle químico, zero. E o produtor até ficou muito surpreso quando a gente tomou essa decisão,
pediu que não fizesse a aplicação, e de forma que a fauna benéfica se restabeleceu e, em um determinado tempo, a gente teve o controle totalmente dessa cochonilha. Não erradicando totalmente da área, que jamais vai acontecer isso, mas encontrando-se numa população tal que não proporcionou mais danos econômicos. Então, os danos, ela pode ocorrer tanto na área foliar, primeiro ocorre, como também no fruto. Quando ela passa a atacar frutos, é porque é uma indicação de que a população está muito alta. No caso, ocorrendo tanto nas flores como nos frutos, a população realmente já... E também é uma indicação de grande desequilíbrio naquela área, ou seja, baixa presença de inimigos naturais. No caso da cochonilha também chama a atenção aqui, vocês podem ver que a maioria dessas pragas sugadoras, eu estou chamando muita atenção para a parte do equilíbrio nutricional, que automaticamente também é não sei se chamaria de medida de controle, mas uma tática, né, uma tomada de decisão, que quando você tem a planta equilibrada, também você tem uma resposta muito significativa na ocorrência de doenças. A lagarta desfolhadora, que eu acredito que vocês todos conhecem, é uma borboleta grande, a larva bem grande também. Ela tem o hábito de formar ninhos, né? Une alguns folíolos na parte mediana e basal da planta, mediana para baixo, da parte aérea da planta, forma esses ninhos durante o dia. Ela tem o hábito noturno, durante o dia fica formando esse cartucho aí, e à noite ela sai para alimentar. Pode ocorrer o desfolhamento total da planta, total mesmo, como a gente pode verificar aqui nesse pomar, e aí toda a área fotossintética comprometida. Uma planta dessa ela vai demandar aí não menos do que 2 anos para retomar a sua normalidade. Em relação ao controle, a principal é a coleta e destruição dos ninhos, né? Observa-se, tanto você pode verificar diretamente esse cartucho, né? É bem maior que uma espiga de milho grande, né? Você vê ele pendurado lá na região mediana basal da planta, e você corta esse ninho, esse cartucho formado, e elimina essas lagartas por esmagamento. Tá certo? E uma outra forma também de verificar é olhando para a copa da planta, no solo, onde tiver esse cartucho embaixo, vai ter bastante fezes, né? Aqueles excrementos, né? Escurecidos, e é uma indicação de que naquela região, se olhando para cima, você vai encontrar o ninho, né? Esse cartucho aí com as lagartas, onde você vai adotar o controle mecânico, o corte e o esmagamento das lagartas, né? Então, não recomenda-se o controle químico. Bom, gente, a gente está concluindo aqui o nosso bate-papo, e eu não poderia deixar de passar uma tarefa de casa aqui para vocês. Tenho certeza que o professor Erlino vai concordar, que vocês derem uma pesquisada, quem tiver um tempinho e tiver interesse, sobre a função da biodiversidade no agroecossistema. Esse é um tema muito bonito, fantástico, extraordinário, estudar sobre a regulação de pragas, regulação climática, estruturação de solo, reciclagem de nutrientes, tudo isso aí, essa biodiversidade presente no agroecossistema pode lhe trazer, pode não, nos traz benefícios onde a gente possa reduzir todos esses impactos que a gente falou durante o nosso bate-papo. E aqui a gente deixa uma sequência de imagens, né, imagens muito bonitas, né, dos inimigos naturais, o organismo benéfico, né, como a gente queira chamar, presentes no agroecossistema, fazendo parte da biodiversidade, né, que são joaninhos. A gente pode ver abaixo a fase larval, e na parte de cima o adulto, outras joaninhas predadoras, né? Aqui a gente vê no lado direito embaixo a formiga, que está ocorrendo aí associada ao pulgão, alimentando-se das substâncias açucaradas, né, liberadas pelo pulgão, e ao mesmo tempo dando proteção contra os
os inimigos naturais do pulgão. Então, é uma parceria. O pulgão fornece o alimento para a formiga e a formiga protege os mesmos, né, de ataques de predadores. Né? Mais joaninhas, que é o bicho lixeiro, né, um predador muito interessante. Joaninhas, e o bicho lixeiro também. Percevejos predadores, né, predando aí lagarta, a gente pode observar. Ácaros predadores, né, são os principais predadores de outros ácaros, né? Ácaros da família Phytozoideae, né? São os principais predadores. Aqui a gente pode ver vespas parasitoides, né? Parasitando ovos, à direita, na parte de cima. À esquerda, pulgão, né? Depositando seus ovos dentro do adulto do pulgão ou da ninfa. E também na parte de baixo, né, a gente vê a Cotésia flavips colocando seus ovos sobre a larva, né, da lagarta, onde essa vai paralisar e essa lagarta dela vai sair outras vespinhas, né, e assim, consequentemente, a multiplicação do inimigo natural. Mais parasitoides, mais vespas parasitoides. Aqui é um nematóide predador, que também é um inimigo natural, assim como tem um nematóide que se alimenta da planta, tem também o que se alimenta de outros organismos, né? Então, esse nematóide aí, ele é predador de outros nematóides que atacam as plantas. Ele, no caso, seria o benéfico. E os entomopatógenos, né, que são os fungos, né, que atacam as pragas, né, os insetos, principalmente os coleópteros. A gente vê isso de forma bem interessante numa praga que ocorre na bananeira, né, que é no moleque da bananeira. Então, os entomopatógenos também são excelentes organismos benéficos contra as pragas. Bom, gente, obrigado a todos pela atenção. Muito sucesso profissional para vocês amanhã e desejo que vocês aproveitem muito esse evento e pela programação eu pude observar que está bastante diversificado, muito rico e fiquem com Deus. Dr. Adalberto, muito obrigado. Em nome do PET Agronomia, eu agradeço sua valiosa colaboração na nossa segunda jornada de Entomopet. Aos que nos assistem, caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários que posteriormente, juntamente com o Dr. Adalberto, tentaremos elucidá-las. E não deixe de acompanhar os demais vídeos do Momento com Especialista. Até a próxima!